Um belo dia de sol. O jardim da casa estava mais florido do que nunca. O som dos pássaros preenchia o silêncio de uma mansão que parecia carregar a saudade em cada parede. Eu estive lá há quase um ano, trabalhando como empregada. Ele, o patrão, um homem reservado, viúvo, cujo ador parecia ecoar em cada canto daquela casa. Naquele dia, enquanto regava as plantas, ele apareceu no jardim. Algo nele parecia diferente. Não era o habitual olhar distante, seus olhos encontraram os meus por mais tempo do que de costume. Essas flores nunca foram tão bonitas, ele disse, com um leve sorriso. Eu hesitei por um instante. Era raro vê-lo sorrir, respondi, quase sem jeito. Acho que a primavera faz isso com tudo, até com as pessoas. Ele inclinou a cabeça, como se ponderasse minhas palavras, e então me surpreendeu. Você acredita nisso? Que até as pessoas podem florescer de novo? Minha respiração falhou por um momento. Talvez ele estivesse se referindo a si mesmo, ao longo inverno que parecia carregar no peito desde que perdeu a esposa. Eu acredito, respondi, sem pensar muito. E foi aí que tudo começou. Nos dias seguintes, algo mudou entre nós. Não era apenas uma rotina de sempre, as tarefas domésticas, as refeições silenciosas que eu preparava. Havia olhares que se cruzavam e conversas inesperadas. Ele começou a descer mais vezes para o jardim, ou aparecia na cozinha com uma desculpa qualquer, como pedir um café ou comentar sobre o tempo. Uma noite, enquanto eu guardava os livros na estante da sala, ele chegou. Seu tom era baixo, quase hesitante. Você já perdeu alguém importante? Eu sabia que ele estava falando sobre ela, sua esposa falecida. Respirei fundo antes de responder. Já, e dói muito. Mas acho que a gente nunca perde de verdade quem marcou nosso coração. Eles vivem em nós, de alguma forma. Ele ficou em silêncio por um tempo, e então disse algo que nunca esqueceu. Acho que você tem razão. E, de alguma forma, viver me parece menos pesado quando estou perto de você. Eu não sabia o que responder. Era como se, aos poucos, duas almas feridas se encontrando e ajudando uma a outra a florescer novamente. E foi assim que a nossa história começou. Lentamente, com a delicadeza de um amanhecer, mas cheia de uma intensidade que nenhum de nós esperava. Os dias passaram e aquele vínculo silencioso entre nós parecia crescer, como as raízes de uma planta que encontram força no lugar mais convidativo. Uma tarde, enquanto limpava os livros no escritório dele, encontrei um álbum de fotos. Era dela, da mulher que ele tanto amava. Hesitei em abrir, mas algo me impulsionou. Havia ali sorrisos, momentos felizes, lembranças de um amor que parecia perfeito. Foi quando ouvi sua voz atrás de mim. Pode olhar, não me importo. Virei-me num sobressalto. Ele estava parado à porta, com as mãos nos bolsos, os olhos presos no álbum em minhas mãos. Eu sinto muito, murmurei, quase devolvendo o álbum às pressas. Não precisa se desculpar. Às vezes penso que, se eu não falar sobre ela, vou esquecê-la. E isso me apavora mais do que qualquer outra coisa. Senti-me ao lado dele, e ele começou a contar a história de como eles se conheceram, como ela o incentivou em tudo, como era a luz da vida dele. Mas havia algo em seu olhar enquanto falava comigo que parecia novo. Como se ele estivesse começando a perceber que, mesmo com toda a dor, havia espaço para algo mais. Algumas semanas depois, a casa ficou sem energia. Era início da noite, e tudo parecia mais silencioso do que nunca. Eu estava na cozinha, terminando de arrumar as coisas, quando ele entrou. Trazia uma lanterna e um pequeno rádio a pilhas. Parece que estamos no século passado, ele brincou, tentando aliviar o clima. O rádio começou a tocar uma música lenta, daquelas antigas. Antes que eu pudesse reagir, ele me ofereceu a mão. Dança comigo, disse. Minha primeira ocorrência foi recusa. Era impróprio, não era certo, mas havia algo em seus olhos que fez meu coração dizer sim, antes que minha mente pudesse protestar.
Deixei a louça de lado, limpei as mãos no avental e aceitei sua mão. Dançamos ali, no meio da cozinha, com a luz fraca da lanterna, ao som de uma música que parecia trazer de volta a leveza que ele tanto precisava. E foi ali que percebeu que ele não era mais apenas o patrão. Algo em mim já o enxergava como mais. Depois daquele dia, tudo ficou diferente. Não falamos sobre a dança, mas os olhares entre nós começaram a carregar uma tensão que antes não existia. Até que, numa noite de tempestade, ele me encontrou no corredor, tentando fechar uma janela que não parava de bater. Deixa que eu faço isso, disse ele, segurando minha mão. A força do vento parecia pequena perto da intensidade daquele momento. Quando ele virou para mim, estávamos tão próximos que podíamos ouvir a respiração um do outro. Você mudou essa casa, mudou a mim, ele disse, com a voz rouca. Antes que eu pudesse responder, ele se moveu e me beijou. Foi um beijo terno, mas cheio de emoções reprimidas, como se tudo o que sentíamos estava finalmente sendo permitido. A partir daquele momento, não havia mais volta. Mas amar um viúvo nunca é simples. Ele ainda carregava o peso do passado, e eu, o medo de não estar à altura daquele amor. Houve dias em que ele parecia se afastar, preso em seus próprios pensamentos. Em outros, éramos como duas metades de um mesmo todo, aprendendo juntos que amar de novo não significa esquecer. Nossa história não era perfeita, mas era real. Aos poucos, ele me mostrou que o amor pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos, e eu o ensinei que as flores do presente não apagaram a beleza do passado. E assim seguimos, dois corações aprendendo que, às vezes, a vida nos dá uma segunda chance de sermos felizes. As semanas seguintes trouxeram um turbilhão de sentimentos. Parecia que estávamos dançando em uma corda bamba. Houve momentos de pura felicidade, mas também momentos em que o passado dele pesava sobre nós. Uma noite, ele recebeu uma visita inesperada, a irmã de sua esposa falecida. Clara era uma mulher forte e direta, e parecia carregar o peso de julgamento nos olhos desde que entrou em casa. Gustavo, precisamos conversar, ela disse, lançando um olhar na minha direção. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Me retirei para a cozinha, mas consegui ouvir parte da conversa. Você acha que isso é certo? Clara perguntou. Ela foi sua esposa, a mulher da sua vida. E agora, você está se apaixonando por alguém que trabalha para você? Houve um silêncio tenso antes que ele respondesse. Clara, eu amei profundamente. E sempre vou amá-la. Mas isso não significa que eu precise passar o resto da minha vida sozinho. Meu coração acelerou. Pela primeira vez, ouvi em palavras o que eu já senti. Ele estava disposto a seguir em frente, mesmo que isso fosse difícil. Clara, porém, não desistiu tão fácil. Antes de sair, ela fez questão de falar comigo diretamente. Ele é um bom homem, mas ainda está fragilizado. Não o magoe. Suas palavras ficaram na minha mente como uma sombra. E, naquela noite, enquanto estava no meu quarto, comecei a questionar se realmente estava preparado para viver esse amor. Os dias seguintes foram frios entre nós. Eu evitava os olhares dele, e ele parecia perceber que algo estava errado. Até aquela noite, enquanto eu me preparava para ir embora, ele me chamou na sala. Você está se afastando de mim, ele disse, a voz embargada. É por causa do que Clara disse? Não é só isso, comecei, com lágrimas nos olhos, eu tenho medo. Medo de não ser suficiente, de não conseguir ocupar o espaço que ela deixou. Você ama sua esposa de um jeito tão bonito, e eu, sou só eu. Ele se moveu lentamente, como quem cuida de algo frágil. Você acha que quero que alguém a substitua, disse, a voz baixa, mas comunicações de emoção, isso nunca vai acontecer. Mas eu não estou mais vivendo no passado. E você me trouxe de volta à vida. Eu não sabia o que dizer. Minhas lágrimas caíram sem controle, mas, no fundo, havia algo que parecia quebrar dentro de mim, a muralha que eu mesma havia construído. Ele pegou minhas mãos e continuou.
Amar você não diminui o que eu vivi com ela. Pelo contrário, me faz perceber que ainda sou capaz de sentir, de acreditar no amor. Não desista de nós, por favor. Aquele pedido era tudo o que eu precisava para ter coragem. Eu não vou desistir, respondi, finalmente permitindo que o amor tomasse conta de mim. Mas a vida nem sempre segue um roteiro tranquilo. Algumas semanas depois, quando tudo parecia ter acertado, aconteceu algo que abalou nossas vidas de novo. Estávamos voltando de uma tarde no centro da cidade, onde ele me levou para um jantar especial. A chuva começou a cair forte, e a estrada estava escorregadia. De repente, o carro à nossa frente derrapou, e Gustavo tentou desviar, mas o impacto foi resultado. Tudo ficou confuso. A última coisa que lembro foi o som de metal contra metal e a visão de Gustavo desacordado ao meu lado. Acordei no hospital, com o coração disparado e uma única pergunta nos lábios. Onde ele está? A enfermeira me deixou entusiasmado, mas eu não consegui pensar em outra coisa. Só depois de horas de angústia descobri que Gustavo estava na UTI, em estado grave. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Sentei-me ao lado da cama dele, segurando sua mão, rezando para que ele acordasse. Você me ensinou a viver de novo, sussurrei, as lágrimas escorrendo pelo rosto, agora sou eu que preciso de você. Por favor, volte para mim. Ele voltou, lentamente, mas voltei. Lembro-me do momento em que seus olhos se abriram e ele tentou falar. Você ainda está aqui, ele murmurou, com um sorriso fraco. E vou ficar, respondi, apertando sua mão com força. A recuperação dele foi lenta, mas a cada dia que passava, nosso amor se tornava mais forte. Quando ele finalmente voltou para casa, o jardim estava mais bonito do que nunca. Ele me chamou até o centro do jardim, onde havia um banco que costumávamos dividir nos dias de sol. Quero te perguntar uma coisa, ele disse, com um brilho nos olhos. Antes que eu pudesse responder, ele tirou do bolso uma pequena caixinha. Você me trouxe de volta à vida 2 vezes, quando entrou na minha casa e quando segurou minha mão no hospital. Não quero passar mais um dia sem você ao meu lado. Você aceita ser minha esposa? Eu chorei, ri e quase não consegui falar, mas minha resposta foi clara. Sim, 1000 vezes sim. Nos casamos no jardim onde nossa história começou, cercados pelas flores que ele tanto amava. O amor dele por sua esposa nunca deixou de existir, mas o nosso amor encontrou seu próprio espaço, um espaço onde as dores do passado e a esperança do futuro puderam coexistir. E assim, 2 corações partidos se reconstruíram juntos, provando que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra uma forma de florescer. Gostou? Deixe um comentário.